consumamos em um mundo dividido em bipolaridades, binômios ou do que você quiser chamar naquilo que se pode perceber por dois grupos, os ricos e os pobres, os salvos e os perdidos, os de dentro e os de fora. Há uma necessidade radical de entender o que é de estar fora e entender o que é estar dentro para a gente não trocar o que é exclusão por uma inclusão perversa. A gente precisa conversar sobre isso mesmo, se não precisasse não estaríamos aqui e você é chamado para estar com a gente. VerticalCast nesse episódio vem ao ar te encontrando para a gente pensar o que é inclusão, o que é marginalização e o que eu e você temos a ver com isso, para pensar para além daquilo que nos foi proposto e usarmos aquilo que Deus nos deu para discutir. Eu tenho a alegria de hoje de estar comigo aqui, dois convidados que são amigos e pessoas muito especiais e eu quero começar aqui com o pastor Tiago. Tiago, que bom estar com a gente, cara. Seja bem-vindo ao Vertical. Bom demais estar aqui com vocês, bom demais poder compartilhar esse momento, conversar, trocar ideia. E ótimo, que bom que vocês têm sempre proposto temas muito interessantes, é bom poder participar desse movimento. O pastor Tiago é uma pessoa que lida diretamente com isso, né? E bem no evangelho em roupas de trabalho. Para gente parafrasear o livro. Tiago, o que você está fazendo na sua vida agora? Eu sou pastor aqui na Zona Oeste de São Paulo, né? Cuido de alguns projetos especiais, um com universitários, que é o Caju, tem a Home Church, né? A Home Perdizes, o Centro de Influência ali na Vila Madalena, e um outro projeto também, que é o Epopé, que fica ali na Vila Romana, né? Projetos que estão tentando atender, e a gente tem uma história de tentar também atender de forma bem especial essa temática agora, né? Pensando em marginalização, pensando em inclusão. Ô Tiago, quando fala caju para mim, ou eu penso na castanha ou no suco. Explica pra galera aí o que é esse negócio do caju. O caju é a comunidade adventista de jovens universitários, é uma comunidade adventista que existe pertinho ali da USP, né? Aqui pertinho da USP em São Paulo. E ela tem já 10 anos, ela foi pensada no público universitário. Hoje a gente tem uma maioria, né, da galera tá cursando pós-graduação, alguma coisa assim, mas a gente tenta manter essa proximidade com esse ambiente acadêmico ali, né, principalmente do campus da USP, que está ali mais pertinho da gente. Legal. E o que é home? Não vai me tirar. É uma igreja numa proposta assim, pelo casa. Que você falou. Oi? Não vai me tirar, né? O que é home naquilo que você falou? Eu vou falar assim, mas é uma igreja numa proposta de casa, né? Num ambiente mais aconchegante, não só num ambiente, mas numa proposta de ser uma igreja que existe dentro, não apenas dentro do espaço físico de casa, mas com uma proposta toda e uma ideia de não ser esse ambiente de templo, né? Geralmente onde as pessoas vão e tudo mais, mas ter uma outra opção. A pessoa que às vezes não conversa muito bem com essa ideia de templo, de igreja, né? Como a gente conhece, mas ela se sente bem de ser chamada para ir na casa de alguém, de ser visita na casa de alguém. Então, a Home é isso, é uma casa que é a igreja, né? Então a gente compartilha a mesa, a gente compartilha o sofá, a gente compartilha a vida de uma maneira mais tranquila, e com isso também às vezes a pessoa pode assimilar de uma forma mais tranquila o evangelho, que é, né, o objetivo das diferentes comunidades, né, representar o evangelho. Então é uma forma diferente apenas. Legal, Tiago, obrigado e que Deus abençoe você no ministério. Eu tenho outro convidado especial, grande amigo, Dr. Marcos Tavares, que está aqui. Ele é um jurista, ele é advogado, ele é um homem público e lida com questões públicas, é uma pessoa especial para essa conversa e muitas outras também, mas acima de tudo uma pessoa apaixonada por uma questão de justiça. Ele contribuiu muito para muitas coisas, tanto na igreja como fora dela, no avanço do reino, dentre elas contribuindo significativamente para a formação do Barro Novo, né? Dr. Marcos, que bom ter aqui conosco, seja muito bem-vindo ao Vertical. Robson, a alegria é minha em poder estar aqui com você, um amigo de longas datas, podendo compartilhar desses momentos aqui especiais e sempre discutindo assuntos que movem o nosso coração, movem a nossa vida e, sem sombra de dúvida, nos dão também um incentivo, né, para nós continuarmos aí com a nossa tarefa nos espaços que o Senhor nos permite também atuar. Que bom. O que você faz hoje, doutor? Eu vou chamar você de doutor pela última vez, tá bom? Só para a galera não achar que eu estou tirando. Por favor. Marcos, e o que você faz hoje?
Robson, hoje eu estou, né, como chefe de gabinete da deputada doutora Damares Moura, que é uma amiga de infância e que sempre tivemos sonhos juntos, né, fizemos direito e nos reencontramos novamente aqui em São Paulo nessa perspectiva de uma trajetória política, né, e na minha vida, meu pai era político, a gente acabou se envolvendo bastante nesse contexto, né, e nesse momento nós estamos lá no gabinete ajudando a implementar algumas políticas públicas bastante interessantes, de bandeiras que são bastante caras à dignidade humana, que é a liberdade religiosa, a promoção, a divulgação desse contexto da liberdade religiosa e a promoção através de leis. Nós temos agora recentemente uma lei aprovada nesse sentido, né, de dar inclusão a muitos religiosos que não têm voz e muitas vezes não têm o respaldo. Que legal, Deus abençoe você no seu trabalho, Marcos, e abençoe as pessoas também. Eu vou começar aqui com uma provocação. Segura essa aí, Tiago, e já devolve do jeito que você quiser, mas se vira, que a sua cara está na tela. Uma vez disseram assim, não me chame de excluído, porque eu nunca estive dentro. Eu nunca fui excluído de nada. Como pode me chamar de excluído de um mundo que eu não estive dentro? Mas eu vou associar a isso mais um ingrediente. Você não acredita que o mundo é bom. Então, a gente vai falar em inclusão de quem no quê, em algo que é corrompido na sua totalidade. A gente está falando, quando a gente está pensando nisso, eu acho que e aí a gente acaba pensando nesse papel de povo de Deus, de comunidade de fé e tudo mais, tá? E pensando por esse lado, realmente e se a gente for pensar nessa questão de exclusão e de inclusão, a gente fala de uma sociedade que está falando sobre inclusão dentro de mercado, uma inclusão pensando em mercado de trabalho, uma inclusão pensando em educação, uma inclusão pensando nesses meios em meios melhores de condição de vida e tudo mais e tal. Nós, quando falamos sobre inclusão, nós, dentro do reino de Deus, e nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, nós estamos falando de caminhos através dos quais as pessoas podem desfrutar nesse mundo que não é bom da oferta de graça de um Deus bondoso. Então, quando a gente pensa inclusive em educação, quando a gente pensa em trabalho, quando a gente pensa em meios de uma dignidade de vida melhor, quando a gente está pensando nisso, a gente não está falando da inclusão no mundo bom, o que a gente está falando é de oportunizar, de aumentar a oportunidade de acesso a todas as pessoas daquilo que é a bênção de Deus, entendendo que a bênção de Deus, uma vez que ela chega, ela é o caminho através do qual ela é prolongada. Então, quando a gente aumenta a quantidade de pessoas partilhando da bênção e da graça, e essa bênção que chega por múltiplos caminhos, não apenas através da salvação, quando a gente aumenta essa oportunidade, a gente está potencializando para que essa bênção também se torne cada vez mais, para que ela se estenda cada vez mais. Então, a inclusão é incluir as pessoas em tudo aquilo que Deus dá como bênção, em tudo aquilo que Deus oferta como bênção. Então, nós não estamos incluindo as pessoas no mundo bom, mas no mundo, mesmo estando no mundo ruim, a ideia é aumentar a oportunidade para que as pessoas tenham os privilégios de conhecer mais da graça, mais da bênção de Deus, como disse, essas bênçãos que vêm por múltiplos caminhos. Na minha introdução, e o Tiago, ele sempre devolve uma provocação com algo que faz a gente pensar mil outras coisas, isso é uma coisa que dá uma certa irritabilidade santa, mas na minha introdução eu estava falando de dois mundos, né? E a gente vê o mundo entre opressor e oprimido, o que está dentro e o que está fora, e aí eu devolver também. Marcos, nesse mundo de definições entre o já e não tão já, entre o agora e não ainda, quando a gente pensa numa necessidade de falar das pessoas de uma volta de Jesus que não aconteceu, a gente precisa construir uma ideologia do caminho, uma teologia do caminho. Como que é para você pensar em se posicionar entre alguém que vê necessidades e, ao mesmo tempo, tem como identidade uma expectativa de algo definitivo futuro? Robson, essa talvez seja uma dos grandes desafios que nós enfrentamos como seres humanos, quando as nossas perspectivas, elas precisam estar bem alinhadas com a nossa vida, com o dia a dia.
nós precisamos internalizar e realizar a cada dia os nossos sonhos, os nossos ideais, baseado nessas perspectivas. Então, quando eu olho e imagino uma perspectiva de um céu, de um reino, que traz para mim o senso de justiça, o senso de interação, o senso de comunidade, eu preciso experimentar isso no dia a dia. Então, para mim, nessa perspectiva, eu entendo que nós precisamos, a todos os instantes, vivenciar isso com toda a realidade. Nós precisamos experimentar isso com toda a realidade. E nesse experimento é certo que nós vamos acertar e que nós vamos errar. Muitas vezes nós vamos ter alguns equívocos, mas nós não podemos perder de vista o nosso ideal. E esse ideal, ele precisa impactar a minha vida agora, nesse instante, na perspectiva que eu vivo hoje. Se isso não for a nossa realidade, nossa vida perde o sentido. Ela acaba se desconectando com aquilo que nós somos. Porque, na verdade, nós somos aquilo que nós esperamos, nós somos aquilo que nós idealizamos, nós somos aquilo que nós desejamos. Então, nós precisamos, o tempo inteiro, vivenciar isso, experimentar isso na prática, no dia a dia. Eu vou devolver uma provocação para você, Marcos. Vamos lá. Você é um homem público, lida com questões públicas e políticas públicas, e isso é uma necessidade. Como que a gente consegue diferenciar nessa sensibilidade o que é oportunidade para do que é vulnerabilidade para? Você está me entendendo a pergunta? Algumas pessoas, a gente fala assim, então vamos falar do Evangelho. Pregar o Evangelho, e na pregação do Evangelho existem oportunidades onde corações se tornam mais sensíveis a ele. Mas em alguns momentos as pessoas não estão sensíveis, elas estão vulneráveis. E na vulnerabilidade ela pode aceitar um Evangelho que não é Evangelho. Da mesma forma, em todas as coisas, quando a gente cria ações mesmo, de fato, que precisa de aceitações, como que eu equilibro essa questão da marginalidade, da opressão, da relação do oprimido, do excluído, e a diferença entre estar vulnerável e de estar suscetível? É interessante você perceber, e a gente perceber, que ao lidar com as fragilidades da vida, ao lidar com as vulnerabilidades, nós entramos num campo extremamente minado, E a verdade, ou com a verdade que a gente encara isso, e especialmente com a integridade que a gente encara isso, nós vamos atender essas vulnerabilidades, nós vamos entrar neste mundo de vulnerabilidade, trazendo algo que possa aproximá-lo de uma realidade mais factível. E aqui eu acho que é bastante importante todo o trabalho que a gente desenvolver como uma oportunidade de ressignificar a vida desse indivíduo. E eu não posso, em momento algum, ir com segundas intenções. A primeira intenção é que vale, e a primeira intenção é o ser humano, é atender à necessidade do ser humano, é atender, na verdade, à sua fragilidade, é tentar dar a oportunidade para que ele repense ou, na verdade, se reconecte com a sua própria vida. Então, a sequência disso, ou as oportunidades de pregação do Evangelho, eles vão vir pela verdade com que eu tratei isso com ele, com a forma como eu lidei com ele. Ele vai entender nessa verdade, da forma como eu lidei, da forma como eu apresentei a minha vida, ou o meu interesse para com ele, não era um interesse secundário, é um interesse real, primário. Era atender à necessidade, é atender à sua vulnerabilidade, é abraçá-lo, é acolhê-lo, é ressignificá-lo, e a partir dessa construção há um caminho infinito, há um caminho de onde ele pode entender que essa nossa oferta ou essa nossa relação é uma relação verdadeira. E ele quer entender por que essa relação é verdadeira. E aí eu tenho a oportunidade de levar aquela verdadeira relação que eu tenho com aquilo que eu creio, com aquilo que eu efetivamente busco. Então, nessas relações, nós precisamos ser extremamente verdadeiros no sentido de
do objetivo que eu quero ao trabalhar com essas vulnerabilidades, com as pessoas vulneráveis, com aqueles marginalizados, e não uma oportunidade para simplesmente eu levar a minha perspectiva ou eu tentar convertê-lo dentro de uma nova perspectiva de vida a partir da vulnerabilidade dele. Não, eu preciso estar ali atendendo a necessidade básica primária que ele tem. Eu preciso estar resgatando essa condição de ser humano marginalizado para ele entender que ele é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, distorcido como todos nós somos, mas ele é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus que merece todo o cuidado, merece todo o carinho, merece toda a atenção, ele merece e tem o direito a todas as possibilidades, como ser humano. E nós precisamos resgatar isso nele. A partir daí, as construções, elas passam a ser infinitas, e principalmente a construção de uma visão de eternidade. Tiago, o ser humano é um ser orgulhoso e a gente tem fome de likes, a gente tem fome de aplausos. Os seres humanos, eles têm na sua maior vulnerabilidade o seu desejo por glória própria, e isso tem empoderado o tentador. Partindo dessa introdução, que você pode plenamente discordar, mantendo, obviamente, a nossa amizade e a autoestima, a minha, no caso, pensando nisso, a marginalização, nesse contexto, ela é uma oportunidade para a pregação do Evangelho e a missão, ou ela é um empecilho? Eu acho que vale a pena a gente pensar que o pecado, onde há pecado, existe oportunidade para o Evangelho. Porque o Evangelho é as boas novas de que o pecado é reversível. Então, onde existe pecado, existe oportunidade. Eu acho que a gente, obviamente, a gente está aqui, não é essa conversa, mas a gente teria talvez uma questão anterior para a gente discutir, para a gente estar pensando se é ou não é para o Evangelho, é o que é o Evangelho, né? Porque às vezes a gente confunde aquilo que o Evangelho faz com o que o Evangelho é. O Evangelho é a boa nova de que Deus em Cristo nos reconciliou consigo, nos salvando do pecado, da condenação do pecado e nos restaurando ao relacionamento com Ele. O que o Evangelho, o que essa consciência faz? Bem, essa consciência faz com que a gente procure alimentar os pobres, sim, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho não é alimentar os pobres, mas o Evangelho faz com que aquele que abraçou o Evangelho viva isso. O Evangelho é buscar esses caminhos para oportunizar o trânsito social, e não é um trânsito social porque a gente quer que todo mundo seja rico. Não, é um trânsito social porque a gente quer justiça. E aí talvez tenha uma outra implicação importante, que o Evangelho, dentro da compreensão do Evangelho, quando eu abraço o Evangelho, eu abraço uma compreensão de justiça que não existe fora do Evangelho. Dentro do Evangelho, a compreensão de justiça fora do Evangelho, a compreensão de justiça é dar às pessoas aquilo que elas merecem, é entregar aquilo que elas merecem, e pode ter outras maneiras de entender justiça. Dentro do Evangelho, justiça é dar aos outros aquilo que eu recebi dele. No Evangelho, justiça é tratar os outros como Deus me trata. Isso é a justiça do Evangelho. Então, quando a gente pensa a marginalização, as situações de vulnerabilidade são oportunidades através das quais nós entregamos aquilo que nós recebemos. Se Deus me trata com misericórdia, tratar com misericórdia é o caminho. Se Deus me agraciou com oportunidades, com caminhos, se Deus me agraciou com segurança, compartilhar segurança é parte disso. Compartilhar paz, compartilhar a comida, compartilhar dentro do... Aqui o Dr. Marcos pode falar muito melhor sobre isso, né? Existe uma agenda muito clara, por exemplo, né, sobre na questão falou até mencionou a respeito de violência doméstica e tudo mais, tal. Quando a gente compartilha isso, quando a gente vai contra isso, quando a gente coloca e dá protagonismo para essa mulher que está sofrendo violência, para a criança que está sofrendo violência e tira dessa situação, a gente está compartilhando a misericórdia que o Evangelho trouxe. Então, a marginalização ela é uma oportunidade para manifestar a justiça do Evangelho. Porque a nossa justiça, aquilo que a gente chama de justiça, em grande medida, é correção de injustiça. Né? Quando a gente fala de, não, eu quero que a justiça seja feita. A justiça ser feita é porque a gente está tentando que uma injustiça seja corrigida, né? Então, a justiça do Evangelho é a manifestação da misericórdia, a manifestação do trato divino, como é que Deus me trata. Então,
Quando a gente olha para as situações de marginalidade, a gente está sendo convidado a pensar nisso, que são oportunidades para a manifestação da justiça, segundo a ideia do reino de Deus de justiça. Uma vez alguém chegou para mim e disse assim, você não entendeu o que eu quis dizer. Lembrei de uma frase do meu irmão que diz assim, a gente não entende o que você quer dizer, a gente só entende o que você diz. Da mesma forma que a gente fala sobre coração, é necessário que as pessoas conheçam as intenções do nosso coração. E eu preciso dizer uma coisa, as pessoas não fazem ideia do que está no seu coração. As pessoas só conhecem as coisas que você faz a partir daquilo que o seu coração manda. O mundo não conhece, nem os anjos do céu conhecem as intenções do seu coração. O mundo só conhece o seu coração pelas suas atitudes. E aquilo que de mim eu mais escondo vai, de uma forma ou outra, o que mais vai convencer as pessoas. Tentativas de esconder, elas são sempre desgastantes e inúteis. Mas nesse mundo há uma porção de propostas de ação. Há propostas de correntes, inclusive, sociais e políticas. Eu sei que a nossa amizade vai sobreviver a essa pergunta, Marcos, e a minha amizade é a seguinte, neste mundo de direita e esquerda, onde cristãos se posicionam em todos os lados e às vezes se confunde o não posicionar-se com o negligenciar, qual é a transposição que o cristianismo faz? Porque quando se fala assim, não, eu sou um cristão de direita ou sou um de direita cristão? Eu sou um cristão de esquerda ou de esquerda cristão? Mas a questão, para mim, nessa pergunta, não é ser ou não. Mas onde você olha e vê o destaque do cristão acima do binômio? O que esse cristão tem que nem a direita e nem a esquerda consegue dar? Você está querendo me apertar sem dar um abraço e colocando no contexto. Mas olha, essa é uma pergunta muito, muito importante. E eu convivo com isso o tempo inteiro, principalmente dentro do nosso contexto religioso. Quando eu digo contexto religioso, contexto cristão, e nós vivemos hoje num momento muito tenso, com relação a isso. Os partidarismos que, na verdade, você pode avaliar e entender que existem muitas boas intenções, bons prognósticos, mas quando o ser humano participa disso, ele acaba maculando tudo isso. E é onde eu acho que a grande tacada ou a grande sacada pode acontecer. Nós, como cristãos, temos um partido, e o partido é o partido do reino. E esse partido do reino, ele vai permear em todos os lugares, em todos os contextos. E onde eu estiver, da forma como eu estiver, eu tenho que defender esses princípios do reino. A partir do momento que eu perco essa referência, eu começo a me apegar a ideologias, eu começo a me apropriar dessas ideias que nós, seres humanos, acabamos distorcendo e buscando afirmar as nossas convicções e descontextualizamos tudo aquilo que o reino colocou e tentamos fazer com que as nossas convicções elas sejam moldadas através das convicções do reino. E é muito perigoso isso, porque nós podemos afirmar qualquer coisa em qualquer lugar e em qualquer pretexto. Então, na minha perspectiva, e peço aqui humildemente para colocar isso, na minha perspectiva, o ideal é nós não estarmos discutindo as questões, e principalmente como cristãos, nós temos que ter muito cuidado em não nos apropriarmos de discursos para podermos validar a nossa fé. É o inverso. Com a nossa fé, eu vou identificar em cada um desses discursos ou desses contextos que eu estou inserido, e ora eu vou estar inserido pela circunstância ali da vida, em um determinado segmento ou de uma determinada posição, e eu, dentro desse contexto, eu identificar aquilo que pode fazer significado para o rei, mas não apropriar isso para poder fazer o significado do rei. É o contrário. E aí eu lembro de histórias maravilhosas na palavra de Deus. Homens como Daniel, que ele passou por reinos extremamente
diferentes, com pensamentos diferentes. E ele sobreviveu a tudo isso porque ele era fiel, não a uma ideologia, ele era fiel ao Deus que ele cria. Ele era fiel àquele princípio do Deus. E ele, sendo fiel a esse princípio de Deus, onde quer que eu esteja, as pessoas vão respeitar. Eles vão entender que eu estou trazendo uma verdade que está acima desses reinos, que está acima dessas ideologias, que está acima dessas posições. E essa perspectiva me faz caminhar em qualquer lugar, em qualquer cultura, me faz caminhar em qualquer ideologia, porque eu não perco a referência. Eu não perco aquilo que é a essência. A essência é a ideologia do reino. Essa ideologia do reino que precisa estar incorporada na minha vida. E onde quer que eu esteja, eu vou defender esta ideologia. Eu vou defender este princípio. E ao defender esse princípio, eu posso estar onde for. As pessoas vão reconhecer o diferencial. E aí eu não preciso estar em meio a nenhuma polarização. Né? Eu vou estar baseado no princípio onde eu vou buscar o que há de melhor nas pessoas, buscar resgatar nelas a identidade delas, que é a identidade de Cristo. É resgatar nelas a possibilidade de elas serem imagem, eu gosto muito dessa expressão, imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou a sua imagem e sua semelhança. Nós estamos desfigurados em várias dessas percepções de vida e nós precisamos resgatar isso no ser humano. E eu só resgato isso quando eu estou conectado com aquilo que está acima disso. É aquele que nos dá a certeza de como agir, de como pensar, baseado na inspiração e na direção do Espírito Santo. É ele que vai me dar essa perspectiva diferenciada. E aí eu creio que onde quer que eu esteja, na direita, na esquerda, no centro, onde quer que eu esteja, eu estarei ali como representante do reino, que está acima de todas essas ideologias. Isso é tremendo e super importante, porque quando nós estamos falando sobre como nos posicionaremos em relação à marginalização que está aqui, e Jesus disse que os pobres sempre tereis convosco, que a gente pode pensar nessa carência em todas as circunstâncias. Tem gente que é carente de segurança mais do que de comida, e tem gente que é carente de roupa mais do que de segurança ou de comida ou de todas as carências que o mundo hostil e desorganizado vive. Mas a lógica do reino superior a políticas de Estado deve me fazer posicionar em relação ao Estado, ao reino e às pessoas. Isso é muito importante para você pensar. Tiago, eu me dou bem quando fala assim, estive nu e me vestiste. Eu até navego bem, meu cérebro aceita bem esse negócio. Estava com fome e me deste de comer, também fico tranquilo. Como que a lógica do reino, e você é uma pessoa que fala muito disso, ela se dá no falar de Jesus ou o falar como Jesus para alguém em flagrante pecado que a sociedade condenou antes da igreja? Acho que quando o Dr. Marcos falou sobre essa coisa da imagem e semelhança de Deus, eu acho que a gente, dentro dessa lógica do reino, a gente é pensado que existe a imagem e semelhança de Deus em mim, existe a imagem e semelhança de Deus no outro. E a gente precisa entender que nessas nossas interações, o que Jesus está propondo é o encontro dos dois Cristos. O Cristo que eu carrego e o Cristo que o outro carrega nele. Há um Cristo que o outro carrega que será muito mais evidente se o Cristo que eu carrego e já talvez preencheu outros espaços da minha vida, se esse Cristo está servindo. O Cristo que serve e o Cristo que é servido. Dentro dessa realidade, não perdendo isso de vista, a gente precisa entender que nesse momento, quando a gente está lidando com as pessoas, inclusive agora, quando a gente está falando desses que estão no sistema prisional, quando a gente está falando desses que não estão ainda nesse tema, mas que cometem delitos e tudo mais, quando a gente está falando desses, dentro do Evangelho, nós estamos falando de alguém que continua sendo amado por Deus, de alguém que precisa se descobrir como filho dele. E quando a gente está falando isso, a gente então é chamado a pensar que no reino de Deus, na lógica do reino de Deus, a opinião que a gente constrói sobre as pessoas, ela não é mais importante. Porque no reino de Deus o que importa é o que o rei diz sobre as pessoas. Se o rei diz que ele se identifica com o estrangeiro, com o imigrante, com o preso, com o faminto,
se ele se identifica com isso, se ele se identifica com a mulher que está sofrendo violência dentro de casa, se ele se identifica com aquele que está passando fome, se ele se identifica com aquele que está preso justamente ou injustamente, se ele se identifica com esse, a opinião de Deus a respeito disso é mais importante. E eu lembro aí agora de um caso só terminando com isso, de um caso bíblico, quando Ananias recebe a incumbência de pregar para Saulo, o perseguidor. O Saulo que estava atentando contra a vida. Quando ele recebe essa incumbência, Ananias então tem uma compreensão a respeito de quem Saulo é. E ele diz, Senhor, esse é aquele que persegue, não sei o que lá e tudo mais. E aí Deus diz, este que você diz, para mim é um vaso escolhido. Deus está dizendo para Ananias, Ananias, o que você pensa a respeito de Saulo não faz parte do movimento que eu faço na direção das pessoas. O que você pensa é parte é você pensando. Agora, o determinante para estabelecer as relações e a oferta de graça onde ela vai chegar não depende daquilo que Deus, penso. Então, para mim, ele é o vaso escolhido. Legal que você pensa sobre ele, legal que você tem sua opinião, que você está bem informado, que bom que você tem um conhecimento sobre o que é legal, o que não é legal, o que é certo, o que é errado, ótimo isso. Mas na minha opinião, Deus dizendo, para mim, ele é um vaso escolhido, então reaja às pessoas, não segundo a sua opinião sobre elas, mas no reino a gente reage às pessoas segundo aquilo que Deus sabe, pensa e sente a respeito delas. O reino de Deus não é sobre aquilo que eu sinto, o reino de Deus é sobre aquilo que Deus sente. Então, no reino de Deus, quando ele fala para a gente amar as pessoas, não é simplesmente sentimentos, é expressar o sentimento que ele tem, mesmo que esse sentimento não exista em mim ainda. O reino de Deus é mais do que uma cidade que a gente imagina dourada com algumas figuras ou um zoológico celestial. Não. O reino de Deus é uma lógica de pensamento que perpassa a tudo e ele disse para você fazer isso hoje. Venha o teu reino. E você deve pedir por isso constantemente. Mas o reino de Deus, ele vem antes de qualquer lugar na lógica de pensamento que se constrói no seu coração. O mundo pode esperar para ver as ruas de ouro, o rio de cristal e escorregar no pescoço da girafa. Mas ele não pode esperar para encontrar as pessoas que vão morar nesse lugar. Então, quando você está falando para alguém que está passando fome, alguém que está com frio, alguém que apanhou, alguém que está com vontade de bater, alguém que está preso, alguém marginalizado daquilo que você considera estar numa situação confortável, você não deve falar com ela porque ela vai para o céu, porque você não está apenas levando essa pessoa para o céu, você está trazendo o céu para ela. E isso é a realidade do reino. O que eu estou querendo dizer para você é que se você chegar para mim ou para qualquer outra pessoa e perguntar o que você vai fazer no céu, é porque você ainda não sabe o que está fazendo aqui. Porque neste mundo nós servimos em um mundo de necessidades. Na eternidade nós vamos servir em um mundo sem necessidades. Hoje a gente serve em um mundo sem amor. Na eternidade serviremos em um mundo com amor. Mas a lógica de sempre vai ser a de servir. Aquele que amou e se converteu para servir aqui, vai amar e servirá na eternidade. Um servo recebe 1 talento, um servo recebe 2 talentos, outro servo recebe 5 talentos. A resposta para aqueles que dobram seus talentos é: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou seja, você serviu aqui, agora vai servir muito. Mas eu vou para o céu para servir? Céu é isso. Ele só é céu, porque ali a lógica do amor permanece e prevalece como deve prevalecer no seu coração agora. E o que é? O amor não nos faz iguais. E se você for esquecer alguma coisa desse vertical, não esquece disso. O amor não nos faz iguais. O amor nos faz todos diferentes. Portanto, no amor, você olha para qualquer pessoa, seja rico, seja pobre, e o vê como superior a você. Ele não vai te igualar. Ele vai te colocar na posição de servir. Assim, dobrar os joelhos e lavar o pé do escravo, do servo. Todos são superiores. E eternidade é um mundo onde você vê todos como superiores e dignos de serviço. E todos pensam a mesma coisa a seu respeito. Eu agradeço nesse momento a companhia dos meus amigos,
Marcos Tavares, Tiago Rodrigues, grandes homens que têm desempenhado isso nas suas áreas de atuação. Assim como foi citado aqui, José, Moisés, Daniel, que serviram em todas as circunstâncias da sua vida, como escravos, como livres, como chefe de Estado ou como os pastores. Eles usaram a mesma lógica. Serviram, que essa seja para você também. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque ele é importante para chegar até você. Compartilhe. A gente está junto e a gente se vê no próximo episódio.